Departamento de Ciências da Comunicação, FCSH-UNL. Vamos ter seguidamente a intervenção do professor Eduardo Médites, da Universidade Federal de Santa Catarina, e que fez aqui doutoramento precisamente com o professor Nelson Traquina. Bom dia a todos. É uma honra muito grande estar aqui. Agradeço por esse convite da direção da SINGE e também é uma honra estar não só no SINGE, mas estar de volta a esta casa, aqui tanto devo, ao ver meus amigos professores, meus amigos colegas de doutoramento, que hoje estão aí na vanguarda da investigação científica em publicação em Portugal. É uma honra, especialmente, estar aqui numa homenagem ao professor Traquina, que tanto marcou minha vida como orientador. Tenho a honra de ter sido o primeiro doutor orientado por ele, e assim ter me tornado também no primeiro doutor em jornalismo formado em Portugal, por uma circunstância histórica. E a partir dessa experiência que voltei ao Brasil e passei a ser também uma das pessoas que batalhou pela afirmação dos estudos de jornalismo no Brasil desde então. A minha fala vai ser muito paralela, como não poderia deixar de ser, por esse tema, à da professora Maria Alva, mas trago também alguns dados que reforçam os que ela já apresentou, e que são alguns dados impressionantes também, principalmente bibliométricos, porque peço desculpas por ter atrasado o meu texto a ponto de não ter conseguido incluí-lo no livro em homenagem ao professor Traquina, pelo menos na edição virtual. Talvez agora, como o livro vai ser revisado, eu consiga colocar o texto na edição impressa. Mas, então, vou ter o cuidado de não repetir o que a professora Maria Alva disse, embora, obviamente, pelo tema que também peguei, seja uma apresentação muito paralela ao que ela disse. Bem, basicamente, então, eu vou apresentar alguns estudos bibliométricos sobre o impacto do professor Traquina na pesquisa brasileira em jornalismo e discutir, a partir disso, a sua influência como autor, como difusor dos estudos internacionais de jornalismo e como líder intelectual, no sentido de levar uma proposta de posicionamento dentro dos estudos mais amplos da comunicação. Bom, primeiro vou falar um pouquinho dessa questão da redescoberta da teoria do jornalismo no Brasil. E a gente pode pensar nisso em termos também internacionais. Nos últimos anos eu tenho me dedicado, minha investigação presente é justamente sobre a história do campo acadêmico do jornalismo, até para entender por que esse campo se desenvolveu de uma maneira tão atípica, e de que forma o seu caminho foi acidentado para que se tivesse tanta dificuldade na sua afirmação. Então, essa é uma citação que eu achei nessa investigação do John Hartley, e que ele vai dizer: o jornalismo é a terra nullius da epistemologia, vista por qualquer um que vagueie por ela como um território inabitado do conhecimento, pronto a ser colonizado. Essa é a situação dos estudos de jornalismo na década de 90, em termos internacionais. E por que se chegou a essa situação? Eu tenho dito que, a partir do que tenho descoberto nessa minha investigação, que a área acadêmica do jornalismo é a segunda vítima das guerras do século XX. A famosa frase do senador americano de que a verdade é a primeira vítima das guerras. E, a partir dos dados que eu tenho colhido nessa investigação, cheguei à conclusão que a segunda vítima foi o campo acadêmico do jornalismo, não só pelo que ele foi destruído, frontalmente destruído em algumas situações. O caso do Brasil, 1935, por acaso, é um ano emblemático nessa situação. No Brasil, o primeiro curso de jornalismo foi fundado em 1935 e em seguida fechado, em consequência da radicalização política entre a esquerda e a direita. Houve uma intentona comunista, uma tentativa de golpe de Estado. Em consequência disso, o presidente Getúlio Vargas, no nosso Estado Novo,
fechou a universidade, que era liderada por intelectuais de esquerda, que era a Universidade do Distrito Federal, dirigida na época pelo reitor Anísio Teixeira, que havia criado o primeiro curso de jornalismo no Brasil. E esse curso, então, não chegou a formar ninguém, o curso fechou sem completar a formação da sua primeira turma. E o Anísio Teixeira, por acaso, algumas décadas mais tarde, seria o reitor da Universidade de Brasília, que criou também o primeiro curso de comunicação do Brasil na década de 1960, e que também foi fechado pela violência política em 1964, no golpe militar. E agora, muito recentemente, a Comissão da Verdade, que está a investigar os crimes cometidos pela ditadura militar brasileira, chegou à conclusão de que o professor Anísio Teixeira foi assassinado pela ditadura. O corpo dele havia sido encontrado num poço de elevador durante a ditadura militar, e hoje sabe-se, e está a se tentar provar isso, que ele foi, na verdade, assassinado pela ditadura num projeto que era assassinar todos os intelectuais que representassem um perigo à ditadura militar. Mas, não só no Brasil, também na Alemanha, em 1935, o Hitler assume o poder e intervém nas universidades, e se destrói lá uma das principais escolas de jornalismo do mundo, a Zeitungswissenschaft, que era a ciência dos jornais, que tinha quase um século já de tradição e que foi completamente instrumentalizada pelo Hitler e pelo Goebbels na transformação de uma outra ciência que se chamava publicística e que tinha como objetivo dar suporte ao programa de comunicação que se sabe que o Hitler fez e que foi avassalador. Na França, em consequência, depois da Segunda Guerra Mundial, a ciência de la presse também seria destruída, e não conseguiria se recuperar da mesma forma como foi iniciada. E nos Estados Unidos, como uma reação também ao que acontecia na Alemanha, se organizou em torno do Departamento de Estado um instituto para dar assessoria ao Departamento de Estado na área de comunicação, reunindo vários intelectuais importantes, de onde saiu a proposta de se criar os primeiros doutorados em comunicação, que tiveram um impacto avassalador sobre as escolas de jornalismo, na medida em que se tornaram não um apoio, uma ampliação no primeiro momento, mas um enfrentamento ao que vinha sendo feito nas escolas de jornalismo, de certa maneira substituíram o que havia sido feito até então em termos de pesquisa em jornalismo, ao ponto de a história da pesquisa em jornalismo anterior a 1945 ser completamente ignorada na história oficial do campo até agora. E é uma das coisas que estive um ano no Texas a investigar e a descobrir, por exemplo, que o próprio conceito de comunicação já estava em 1935 na Journalist Quarterly, embora isso não apareça na história oficial, porque o grupo de Schramm se apresenta como o inventor do campo, e isso tudo teve uma motivação política. Na verdade, como alguns autores mais críticos de fora do campo, historiadores que hoje estudam essa situação estão apontando, os doutorados em comunicação, na verdade, eram a fachada legal de um projeto de guerra psicológica ilegal desenvolvido sob a liderança do Schramm, e que chegou aos extremos de, inclusive, a torturar prisioneiros políticos na Guerra da Coreia para desenvolver técnicas de guerra psicológica. Então, esse campo de comunicação que foi desenvolvido a partir do Schramm acabou se propagando pelo mundo, e a gente não pode esquecer também o papel do outro lado, que foi a União Soviética, em que, desde o Lenin, passou a ver a imprensa como um instrumento meramente de propaganda do partido e não um instrumento de informação e de conhecimento para a população. E, a partir da Segunda Guerra, então, quando a Guerra Fria se estabelece, a instrumentalização política do campo acadêmico, por um lado e por outro, é absolutamente deformadora do campo, em todo o mundo. O campo todo vai se ressentir disso, porque não há espaço para o desenvolvimento autônomo de uma ciência como se espera que uma ciência tenha autonomia para se desenvolver. Na América Latina, isso teve um impacto muito grande. Primeiro porque o próprio Schramm levou a sua proposta para o CESPAL, para a Unesco em primeiro lugar, em Paris,
e a Unesco, a partir desta proposta de instrumentalização política do campo, primeiramente do jornalismo e depois da comunicação, criou centros de formação de professores de jornalismo nos vários continentes, né, na África, na Ásia, na América Latina, e na América Latina esse centro se chamou CIESPAL, Centro de Estudos Superiores sobre Periodismo na América Latina, com sede no Equador, e num primeiro momento teve uma grande influência americana, e num segundo momento, quando a social-democracia europeia assume a hegemonia dentro da Unesco, a social-democracia europeia faz uma frente com a esquerda latino-americana, e aí se inverte o polo e ele passa a ter uma influência do outro lado da Guerra Fria, mas também numa perspectiva de instrumentalização política do campo. Então essa instrumentalização vai ter um papel avassalador, pouco estudado e, sobretudo, pouco consciente da nossa área. Acho que não temos ainda a devida consciência disso para saber como isso nos marcou, como isso alterou o que seria o desenvolvimento natural da área e como isso afetou-nos no sentido de não deixarmos nos desenvolvermos como seria o natural, né, se não tivéssemos sofrido essa influência externa sobre o nosso campo. Então, no Brasil, o percurso da área de jornalismo no Brasil. Né? Nos anos 60, o professor Luiz Beltrão, da Universidade Católica de Pernambuco, vai usar pela primeira vez o termo teoria do jornalismo no currículo que cria naquele curso. E nos anos 70, essa perspectiva vai ser abandonada em função dessa influência do CIESPAL, e a teoria do jornalismo vai ser substituída pela teoria da comunicação. E o próprio professor Luiz Beltrão vai acabar aderindo a essa nova perspectiva, até por um posicionamento político dele, que no primeiro momento ele apoia o regime militar, e a CIESPAL representava essa perspectiva da Guerra Fria que ele acaba apoiando, e ele acaba então adotando a teoria da comunicação e abandonando a teoria do jornalismo. Nos anos 80, Adelmo Genro Filho, que era um pensador marxista, embora marxista, tinha uma visão bastante original do jornalismo, porque não via o jornalismo como instrumento de propaganda, mas sim como um instrumento de informação necessário à emancipação dos povos. E ele propõe, então, que se pense o jornalismo como uma forma de conhecimento e aponta principalmente, sua principal colaboração, contribuição para a área, é chamar a atenção para a necessidade de uma teoria do jornalismo específica, para se entender o jornalismo. Essa perspectiva da Adelmo influencia alguns investigadores brasileiros, espalhados por várias universidades, e os anos 90, então, são anos de luta pela afirmação da especificidade teórica, mas de uma luta isolada. Né? Nós não tínhamos respaldo internacional nessa luta, tínhamos uma perspectiva muito fechada em torno dos autores brasileiros, né? Claro, não havia internet, o trânsito de livros era muito mais complicado, superar as barreiras de linguagem era muito mais complicado, e então era uma luta um pouco inglória dentro do campo da comunicação. As pessoas que lutavam pela especificidade do jornalismo eram um pouco marginalizadas, um pouco reprimidas e não tinham espaço para se afirmar. E nos anos 2000, a partir de 2000, então, conseguimos, muito pela abertura para o que se fazia no mundo em termos de teoria do jornalismo, institucionalizar o campo, não apenas socialmente, no sentido de criar nossas entidades específicas, nossa pós-graduação específica e daí por diante, mas principalmente do ponto de vista cognitivo, como já apontou a professora Marialva, no sentido de criarmos uma base de consenso sobre o que seria, então, os fundamentos científicos dessa especificidade do jornalismo. E aí o papel do professor Traquino, o efeito Traquino, foi muito forte. Então, para falar um pouquinho desse efeito, né, trouxe alguns estudos bibliométricos. Primeiro, um estudo que não é propriamente bibliométrico, mas foi uma survey liderada pela professora Maria Imaculata Lopes e pelo professor Richard Romancini, que foi publicado em 2010, que perguntou aos investigadores brasileiros, aí da área da comunicação como um todo, não da área de jornalismo, quais os autores estrangeiros com mais relevância para os estudos de comunicação no Brasil. E o professor Traquino vai aparecer entre os 12 de todas as áreas de todos os campos, e o primeiro entre os estrangeiros de língua portuguesa, né,
e o primeiro entre os especializados em jornalismo, né? Isso numa perspectiva ampla da comunicação. Quando nós passamos para a área do jornalismo especificamente, essa influência é muito maior, né? E o primeiro estudo bibliométrico que eu fiz com a Mariana Segala, que foi uma orientanda minha, lá na UFSC, foi feito em 2005, levantando os dados dos congressos da SBPJ, do grupo de jornalismo dentro da Compós e do núcleo de jornalismo dentro da Intercom, nos anos de 2003 e 2004. E aí o professor Traquina aparece em segundo lugar no ranking de todos os autores, né, atrás do Mauro Wolff, que naquele momento o livro do Mauro Wolff havia saído um pouco antes em português, então tinha uma influência ainda maior, né, mas o professor Traquina já aparece em segundo, na frente do Bourdieu, do Muniz Sodré, do Marx de Mello, dos autores brasileiros mesmo da área de jornalismo, e dos autores do Schudson, da Tuchman, né, dos autores norte-americanos e franceses também. Logo depois, né, num segundo estudo bibliométrico que eu fiz também com a Mariana Segala, que incluía o congresso de um ano a mais, de 2005, o Traquina já aparecia em primeiro lugar, ultrapassando aí o Mauro Wolff e à frente de todos os outros autores brasileiros e estrangeiros de todas as áreas, isso dentro dos trabalhos sobre jornalismo. Esse foi específico nos congressos da SBPJ, né? Foi em 2003, 2004, 2005. O mais citado de todos era o professor Traquina. Um estudo mais recente, que foi pela Ana Rubleski, que foi publicado em 2010, ela analisou os congressos de 2006 e 2007, né? 2006 da SBPJ, 2007 da Intercom, 2006 e 2007 do GT Jornalismo da Compós. O professor Traquina aparece muito à frente de qualquer outro autor, né? E é impressionante o impacto do seu trabalho à frente de todos os outros autores brasileiros e estrangeiros de todas as áreas nos estudos de jornalismo. E nessa tabela 4 é interessante ver que a Ana Rupleski também fez um levantamento dos livros mais citados, e é importante salientar que também nesse levantamento dela mostrou que os livros são as citações mais importantes dentro da área de comunicação no Brasil. 75% das citações saem de livros, embora apenas 9% saem de artigos, 6% de comunicações e congressos, e 75% das comunicações saem de livros. Então, nessa lista aqui que tem os 8 mais citados entre todos os livros na pesquisa de jornalismo do Brasil, 4 são do professor Traquina. Em primeiro lugar está o Jornalismo, Questões, Teorias e Histórias, que é fantástico. Esse livro não foi publicado no Brasil, como destacou a professora Maria Alva, né? Ele se reproduz através de xerox, das fotocópias, né? Mas tem um impacto impressionante, né? Em segundo lugar, a Teorias do Jornalismo, volume 1, que eu tive o prazer de levar a edição na Editora Insular, que hoje já está na 3ª edição. E depois o Teorias do Jornalismo, volume 2, que já está também na 2ª edição, e o Estudo de Jornalismo do século XX, que saiu pela editora da Unicinos. Nessa tabela 5, há uma percentagem de papers em que o professor Traquina é citado e sua posição do ranking nos diversos levantamentos bibliométricos, né? Então, só fazendo uma comparação, nesse primeiro de 2005, referente a 2006, 2004, o professor Traquina estava em 16,7% dos trabalhos, era o segundo no ranking. No de 2007, correspondente a 2003, 2004 e 2005, tinha 18,3% e era o primeiro no ranking. O de 2010, referente a 2006 e 2007, tinha 36,6%, era o primeiro no ranking. E nesse último que nós fizemos agora, que foi o que atrasou o meu trabalho, o professor Traquina aparece com 23,5%. Nós não apuramos o ranking em relação aos outros autores, porque estávamos mais preocupados em analisar os tipos de citações, que é o que eu vou mostrar agora. Mas provavelmente, né, compararmos que ele tinha 18, já estava em primeiro no ranking, com 23 provavelmente estará também. Bem, essas foram as referências agora dos congressos realizados em 2011. O grupo de jornalismo da Intercom cresceu muito, se transformou numa divisão temática que tem vários grupos dentro dele, né? E desses grupos, o grupo de gêneros jornalísticos,
o professor Traquina aparece estar em 9% dos trabalhos, de História do Jornalismo em 5%, de Jornalismo Impresso em 50% dos trabalhos, de Teoria do Jornalismo 47%, Telejornalismo 11,5%, que dá uma média de 28% dos trabalhos da Intercom. Na Compós, que é o congresso mais seletivo, porque são selecionados apenas 10 trabalhos entre todos os enviados do Brasil, o professor Traquina aparece com 30% dos trabalhos com citações, e na SBPJOR, que é o congresso maior da área de jornalismo, com 20% dos trabalhos com citações. Na tabela 7, nós pesquisamos, assim como a professora Mariela fez em relação ao Google Acadêmico, nós fizemos esse estudo bibliométrico em relação aos trabalhos apresentados nos eventos brasileiros de 2011. E o livro mais citado, o texto do professor Traquina, é o Jornalismo, Questões, Teorias e Histórias, incrivelmente, né? Até temos que levar a possibilidade de editar finalmente esse livro no Brasil, porque depois de Teorias do Jornalismo volume 1, Teorias do Jornalismo volume 2, o Estudo do Jornalismo do século XX, e depois aí os que são publicados apenas em Portugal, que tem um número de citação bem menor, que mostra a dificuldade de acesso a esses textos, né? O Jornalismo 2000, o Jornalismo Cívico, que é o jornalismo, a tribo jornalística, o poder do jornalismo e o jornalismo. O impacto é tão avassalador do professor Traquina nos estudos de jornalismo, né, que gera uma discussão entre os autores brasileiros, né, e aí eu trago essa citação do professor Marques de Mello: passamos a adotar os excelentes manuais produzidos em Portugal pelo professor Nelson Traquina. Contudo, eles enfeixam ideias fora do lugar. Seus marcos teóricos reproduzem criticamente os postulados em que foram construídos. Por isso mesmo, denotam a ausência natural de empatia com os fenômenos peculiares do jornalismo brasileiro. Essa é uma preocupação, não é uma crítica ao trabalho do professor Traquina, mas uma preocupação que é histórica, né, na intelectualidade brasileira. O próprio conceito de ideias fora do lugar é um conceito que vem de um crítico literário, Roberto Schwartz, que analisou como as ideias europeias no século XIX influenciaram a literatura brasileira como ideias fora do lugar, né? Como ideias que eram aplicadas sem a devida adaptação à cultura brasileira, né? Então isso é um tema recorrente. Normalmente os intelectuais brasileiros discutem muito como se deve importar ideias e ao mesmo tempo, né, criticá-las no sentido de que elas sejam adaptadas às circunstâncias brasileiras e dialoguem com a realidade brasileira, né, e não apenas com uma realidade exterior de onde elas provêm. É nesse sentido que o Marques de Mello, então, desafia os autores brasileiros a fazer uma crítica das ideias do professor Traquina, que se tornaram dominantes dentro dos estudos de jornalismo no Brasil. Bem, e aí é importante ver também o impacto do professor Traquina, não apenas como autor, mas também como difusor de estudos internacionais em jornalismo, né? Então nós fizemos um levantamento dos autores que chegam ao Brasil através do professor Traquina e que em 2011, né, de que maneira ainda há um impacto das coletâneas do professor Traquina na sua difusão, né? Então, por exemplo, o professor Adriano Rodrigues, das 17 citações que há nos congressos de 2011, 11 são de originais do professor Adriano, mas 6 são da coletânea do professor Traquina, quer dizer, ainda há um peso grande na difusão do próprio trabalho do professor Adriano. Da Barbes Elise, 2 são do original, 3 são da coletânea do professor Traquina. E assim vai, né? O Elio Katz e o Dayan, a Gay Touchman, que não foi traduzida ainda lá no Brasil, né? Foi a tradução que eu acho que se refere para o espanhol, porque não há já em Portugal a tradução dela? Não, né? Só através das coletâneas. Então, acaba tendo um peso muito grande. A maior parte das pessoas conhece a Gay Touchman através da coletânea do Traquina, né? É o caso... Oi? O Moller Lester também, né, praticamente só conhecem pelo Traquina, o Solowski ainda. O Schudson, embora tenha uma tradição já no Brasil, hoje já é citado mais no original, mas provavelmente se fizéssemos esse levantamento dos congressos de 2004, 2005, estaria quase todo baseado na coletânea do Traquina, né? Hoje já é mais difundido o trabalho em inglês do Schudson lá no Brasil. A Bird da Dan também exclusivamente chega ao Brasil através do Traquina, né? E o Stuart Hall, embora seja um autor com vários livros publicados e traduzidos já, ainda tem
uma importância muito grande no trabalho de difusão de Traquina, assim como do Breed. Bem, então, além de autor e difusor dos estudos internacionais de jornalismo, eu diria que o professor Traquina tem um papel de indutor enquanto líder intelectual, né? E acho que um momento marcante disso foi a sua ida ao Brasil em 2004, quando esteve lá em Florianópolis e fez a conferência de abertura do Fórum Nacional de Professores de Jornalismo e concedeu essa entrevista a Gislene Silva, que está publicada na nossa revista Estudos em Jornalismo e Mídia, que também não por acaso tem esse nome, né, um pouco de plágio a mídia e jornalismo. Essa revista foi fundada por mim, que não por acaso fui orientando o professor Traquina, né, mas nessa entrevista ele vai defender a necessidade dos estudos específicos de jornalismo, defender essa especificidade e defender a relevância científica e social do jornalismo que justifica essa especificidade. E isso nos deu muita força, foi um respaldo internacional muito importante para a luta que fazíamos no momento, a SPPJ, na verdade, foi fundada em 2003, tu falaste 2006, 2006 foi o nosso programa, 2003, mas a SPPJ estava engatinhando ainda, havia feito apenas o primeiro congresso em Brasília e sofria muita resistência por parte de colegas da área de comunicação que não concordavam com o desmembramento da área em sub-áreas específicas naquele momento, né? E o nosso projeto de pós-graduação, que acabou sendo criado em 2006, também sofreu uma enorme resistência dentro da área e que acabou sendo vencida, e esta entrevista e essa participação no Fórum do professor Traquina nos levou um respaldo muito importante, assim como, né, toda essa base de estudos em jornalismo dos Journalist Studies internacional que ele levou, que serviu de base, então, para que tivéssemos um respaldo científico para levar adiante essa proposta. Então, hoje, o jornalismo como área acadêmica no Brasil, né? A SBPJ já está no seu 10º ano de vida, vai fazer o 10º trabalho, 2006, né? Vai fazer o 10º congresso no próximo novembro e tem, hoje, é uma entidade consolidada, né? Não tão grande como a Intercom, obviamente, que reúne todas as áreas de comunicação, mas é uma entidade consolidada que tem uma média de 400 trabalhos apresentados a cada ano, tem 300 sócios, uma parte deles doutores. O Fórum de Professores de Jornalismo, que era uma entidade informal, também foi institucionalizada e hoje tem vida própria. Um outro fenômeno que eu acho que é muito importante no Brasil e específico de lá é uma articulação das entidades acadêmicas do jornalismo com os sindicatos, com a área profissional, né, que é uma coisa que acho que não existe em nenhum outro país e que se deve provavelmente ao fato do jornalismo ter sido durante 40 anos uma profissão regulamentada no Brasil, o que faz com que nós acadêmicos de jornalismo tenhamos uma carteira de jornalista no bolso, embora não exerçamos a profissão na mídia, né, somos considerados jornalistas, assim como um professor de medicina é considerado médico, né, e isso cria uma identidade muito forte e faz com que no Brasil os sindicatos tenham uma presença importante na discussão sobre o ensino profissional, sobre a investigação na área e em contrapartida, né, as entidades acadêmicas sejam muito ouvidas também pela área profissional. Hoje somos 3 os programas de pós-graduação especializados em jornalismo no Brasil, depois de Santa Catarina abriu um no Paraná, na Universidade Estadual de Ponta Grossa, e agora mais recentemente um no Rio Grande do Norte. Na Paraíba. Na Paraíba, desculpe. E a tendência é que esse número se reproduza, se multiplique, né? Somos 40 programas de pós-graduação em comunicação no Brasil, em todas as áreas, mas desde que o nosso foi pioneiro em jornalismo, também foi pioneiro a ter uma sub-área de especialização, surgiram vários com sub-áreas específicas, como cinema, comunicação visual, e a tendência é que surjam outros, né, com essas especificidades e dentre os quais o jornalismo deve crescer. Há linhas de pesquisa específicas consolidadas em vários programas. O primeiro pioneiro foi na Universidade de Brasília, depois lá no Rio Grande do Sul tem na Federal, tem na Unicinos, tem na Federal de Pernambuco e assim por diante, estão se reproduzindo também. No diretório dos grupos de pesquisa do CNPq, há 146 grupos registrados com o jornalismo entre suas palavras-chave,
E aí, como a professora Maria Alva apresentou, foram 469 teses e dissertações defendidas com a palavra-chave jornalismo em 2011. Então, isso mostra uma consolidação da área, né, que é fruto de uma grande luta política para que se recupere esse déficit causado principalmente por essa instrumentalização política que descaracterizou a nossa área e que, né, dentro disso, o papel do professor Traquina foi fundamental. Se não tivesse a obra do professor Traquina, a difusão dos estudos internacionais e o peso da sua liderança apoiando esse projeto, provavelmente as coisas estariam num estágio muito mais atrasado do que estão. Muito obrigado.